Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. Essa igreja que ama você e que está perto de você no bairro de Vila Valqueire e também nas redes sociais para, neste dia tão precioso e sagrado, nesta quarta-feira, estarmos fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é buscar ao Senhor, que é falar com Deus, que é orar em nome desse Deus bendito que tem abençoado a nossa vida e tem feito multiplicar toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Essa é a vontade de Deus, que a gente sempre se reúna em oração. Você é muito bem-vindo, a vocês do Instagram, vocês do Facebook. Aqui é a minha palavra de gratidão, de alegria, de estar com você nessa noite, para mais um dia nós buscarmos a Deus, trazendo aqui os seus pedidos de oração e nós exercendo aquilo que Jesus nos ensina, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, anunciar o reino de Deus, falar das coisas maravilhosas e benditas que Deus tem feito na sua vida. É um agradecimento que talvez você tenha para compartilhar conosco. Fique com a gente, manifeste os seus pedidos de oração nesses comentários dessa transmissão, para que todos nós estejamos juntos, orando como sempre fazemos. E também participe conosco do nosso estudo bíblico, que hoje conclui mais um tema que, como você já sabe, é o reino de Deus. O reino de Deus que é espiritual, o governo de Jesus Cristo como Rei e Senhor na nossa vida, traz impactos profundos no nosso ser. E hoje nós vamos falar da glória do reino de Deus e também da glória do Deus desse reino. O que significa a glória de Deus no reino de Deus? E como é que isso transforma a nossa vida? Fique com a gente, traga os seus amigos para orarmos juntos e, como a gente sempre faz, com a nossa simplicidade, escreva nos comentários aquilo que você deseja que a gente ore e nós vamos estar coletando esses pedidos e agradecimentos. Quem sabe Deus essa semana trouxe bênção na sua vida. Quem sabe é uma situação de enfermidade, de calamidade. Quem sabe é um luto, como nós presenciamos no dia de hoje, né, com uma irmã muito querida nossa. E nós temos orado todo este dia por aquela família da Igreja Presbiteriana da Fontinha, pedindo sempre a consolação do Espírito Santo. Escreva para nós e fique com a gente para juntos orarmos ao Senhor. Como diz um presbítero muito querido, tudo que a gente começa, a gente sempre deve fazer com oração e sempre com foco no olhar da vontade de Deus, do poder de Deus e da graça do nosso Pai Celeste, que está nos céus, e é Ele quem coordena a nossa vida, é Ele quem dirige os nossos passos. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a vontade do Senhor, a resposta certa, é o que afinal prevalece nas nossas vidas. Se você crê nisso, esteja com a gente, orando ao Senhor, trazendo a nossa presença e a presença dos irmãos, os seus pedidos, os seus agradecimentos, aquilo que o seu coração quiser compartilhar nessa noite. A gente sempre lembra que Deus nos ouve, Deus nos guarda, Deus tem todos os dias da nossa vida contados. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se Deus não tiver um propósito. É isso mesmo que a gente crê? Então, em oração, em atitude de adoração ao Senhor, nós nos unimos e nós buscamos ao Senhor em mais um estudo bíblico, em reunião de oração, com o propósito de estarmos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, não importando os dias que a gente vive,
não importando quais sejam as circunstâncias, o coração daquele que ama Jesus Cristo sobre todas as coisas sempre encontra da parte de Jesus uma resposta certa para a vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor e trazendo também os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus bendito, é com muita alegria, ó Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa noite e reencontramos mais uma vez os nossos irmãos queridos aqui pela internet, Senhor, sabendo que as distâncias físicas, Senhor, não impedem que a gente, no Teu Espírito, em oração, estejamos juntos contigo e juntos uns com os outros em oração. Como nós oramos pelos nossos irmãos, ó Deus, nós cremos que o Senhor não só nos responde, mas o Senhor nos une uns aos outros, porque somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo, a Tua igreja, Senhor, formada por todos aqueles que se ajuntam para buscar o Teu santo nome, para invocar o Teu santo nome em qualquer lugar, Senhor. É o que nós queremos ser nessa noite. É a Tua igreja, aqueles que se ajuntam para orar, para trazer, Senhor, à Tua presença aquilo que o Senhor já conhece, que são os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, mas muitas coisas, Senhor, que precisam ser ditas, que precisam ser faladas e assumidas pelos nossos corações, Senhor. Sabendo, Senhor, que o Senhor já tem uma resposta certa para cada problema da nossa vida, para cada dificuldade, Senhor. Mas nós não estamos aqui apenas para Te pedir, Senhor. Nós também estamos aqui para Te agradecer, porque é certo que o Senhor tem operado grandes maravilhas na nossa vida, Senhor. É o Senhor que nos conduz pelo caminho da alegria genuína e verdadeira, Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa necessidade, ó Deus, não é de bênçãos, mas é da Tua presença, é do abençoador. A nossa, Senhor, nossa sede não é de coisas materiais, ó Deus, mas é de bênçãos espirituais, é de crescimento, é, Senhor, de motivação que é baseada na cruz de Cristo, porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Nos ajuda, Senhor, neste dia a termos as respostas, Senhor, que tanto objetivamos as nossas perguntas, Senhor. O Senhor sabe que há várias inquietações no nosso ser. O Senhor sabe, Senhor, que na nossa alma há dúvidas que precisam ser respondidas e há muitas coisas que nós não entendemos na nossa vida, Senhor, mas na Tua presença é que nós queremos encontrar a satisfação plena, Senhor, para que a nossa alma se tranquilize, para que o nosso ser esteja em paz, Senhor, e buscando a Ti, e buscando o Teu santo nome, nós encontremos, Senhor, o caminho da Tua salvação e o encontro real e sincero com a Tua paz, com a Tua justiça, Senhor, com a Tua alegria, tudo isso que vem do Teu reino de justiça, do Teu reino de amor, que é espiritual, mas que conduz a nossa vida, Senhor, a um novo jeito de ser, a uma nova esperança, a uma nova fé, Senhor, que se liga diretamente ao Senhor Jesus Cristo, Deus. Te pedimos, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Já te pedimos, Senhor, pelos pedidos que estão sendo feitos e que vão ser feitos ainda nesta noite, Senhor, sabendo que Tu nos respondes sempre, Senhor. Não de acordo com a nossa vontade necessariamente, Senhor, mas de acordo com a Tua soberana e amorosa vontade para com a nossa vida, Senhor. É isso que nós Te louvamos, é por isso que nós Te agradecemos em nome de Jesus e na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia e a abra, meu querido irmão e minha querida irmã, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas,
capítulo 17, e nós vamos fazer a leitura do verso 20 ao verso 30. Lucas 17, de 20 a 30, é um texto que vai hoje nos guiar na conclusão dos nossos estudos que falam a respeito do reino de Deus. Como você já sabe, no mês de junho todo, nós estudamos o reino de Deus, nós interpretamos a palavra de Deus com o fim de entender alguns conceitos bíblicos. E a nossa ideia hoje é dar um desfecho a essa série de estudos que nos aponte para a glória do rei desse reino, né? E a gente sempre tem a nossa metodologia voltada para pegar a palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, que é o rei desse reino, e entendermos aquilo que Jesus quer dizer quando ele exorta as pessoas a respeito desse tema que você certamente já ouviu, mas que muitas vezes nos falta um aprofundamento, uma compreensão mais concreta a respeito dessa verdade bíblica que é o reino de Deus. Hoje nós vamos estudar esse texto, apenas um texto, que nos aponta para a vinda do reino de Deus, para a glória futura desse reino. Então eu vou ler Lucas 17, de 20 a 30. A palavra de Deus diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos e dizendo: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Louvado seja o Senhor, tudo isso que Jesus está dizendo vai acontecer. O reino de Deus já veio, mas o reino de Deus ainda está se completando e ele vai se consumar na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, para a gente entender o que é a glória de Deus nesse reino, é importante que a gente trace algumas recordações do que a gente viu até aqui, e sem essas ideias é inviável que a gente entenda um Deus que se manifesta com glória poderosa e soberana nesse reino de Deus. Nós vimos em todo o mês de junho que a expressão reino de Deus, ou reino dos céus, é uma expressão bíblica, muito usada por Jesus, usada também no Antigo Testamento, usada também pelos apóstolos, mas que aponta para uma realidade central e espiritual que significa o domínio de Cristo sobre os nossos corações. Nosso Senhor Jesus Cristo se contrapondo às esperanças dos vários partidos políticos de Israel, como o caso dos fariseus, como a esperança que os escribas tinham de um reino político, de um Messias que viesse para transtornar o mundo romano, e Jesus automaticamente, pelo uso da força, pelo uso da imposição, se tornasse o rei de
todo o planeta, Jesus veio ao mundo para contradizer, para fazer-se oposição nos valores e nas esperanças que a religião dos judeus tinha. Nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo sendo ele rei, mas ele se faz como servo. Nosso Senhor Jesus Cristo vem na forma de uma criança, se humilhando espiritualmente, crescendo, sendo batizado. E a manifestação de poder desse reino é quando esse rei vai para uma cruz, quando Jesus Cristo é entregue ao sinédrio judaico, aos soldados, e ele morre numa cruz e ressuscita. Isso torna essa palavra escândalo para as esperanças judaicas, que viam em Jesus Cristo, viam no Messias de Israel, alguém que viria para ser um instaurador de um reino político que fizesse com que o povo de Israel tivesse a proeminência, fosse levantado, e aí o mundo dos romanos se abalariam e todas as nações se converteriam a esse poderoso rei que governaria os povos com poder. E isto é até fato, mas não no sentido político, e sim no sentido espiritual. Apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em comida, não consiste em bebida, mas consiste em justiça, consiste em paz e consiste em alegria no Espírito Santo de Deus. Nós vimos que este reino traz duas esperanças. Uma esperança que acontece com a graça de Deus, com a primeira vinda. O reino de Deus já está em nós, mas o reino de Deus ainda não chegou completamente. Com respeito à primeira vinda, o reino de Deus já veio em graça. Jesus já veio ao mundo. Ele já morreu e ressuscitou. Com respeito à glória de Deus, a manifestação suprema do reino de Deus, essa é a esperança que ainda está no nosso coração. Nosso Salvador vai voltar e vai fazer com que todas as coisas sejam restauradas. E ele vai fazer com que o reino de Deus, que é espiritual, que é invisível, se manifeste em plenitude de glória para o conhecimento de todas as nações. O reino de Deus, que como nós vimos, é humildade. O reino de Deus é essencialmente humildade, será um reino de exaltação no fim dos tempos, onde Jesus Cristo, nosso Senhor, voltará com poder e glória. O reino de Deus, que é prioridade nos nossos corações, que é urgente que a gente o observe, o governo de Cristo sobre o coração, essa prioridade nos aponta igualmente para uma esperança futura. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós estudamos na última quarta-feira, o reino de Deus também é a santidade. Nós que estamos no reino de Deus, nós que temos a Jesus Cristo no nosso coração, temos que prestar atenção nesse reino. Porque esse reino é amor, mas também é justiça. Esse reino fala de misericórdia, mas fala de uma ira vindoura de Deus, de um juízo final, onde o rei desse reino, que um dia veio para salvar, voltará um dia para julgar, e vai reunir as nações e vai dizer para alguns: vinde benditos de meu Pai. E para outros vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Tudo isso, afinal, aponta não apenas para o que a gente entende. Isso aponta não só para a nossa salvação, mas tudo isso que a Bíblia nos ensina nos remete a nós entendermos e guardarmos no nosso coração que Jesus Cristo, o Rei desse reino, é totalmente glorificado. Ele é o centro desse reino. E ele é o centro desse reino e ele é também a esperança desse reino. Ele é glorificado e exaltado nos nossos corações, porque haverá um dia que ninguém sabe o horário, ninguém sabe o mês nem o ano, que ele há de voltar com
profusão de glória, com muito poder e glória, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e toda a carne verá a sua glória. Todos os povos verão. Jesus Cristo vai voltar, e Jesus Cristo está voltando, no sentido de que as coisas que acontecem, os sinais da segunda vinda de Cristo, estão plenamente visíveis. Basta a gente observar o que está acontecendo com o mundo, para que todos os alarmes da nossa alma fiquem alerta. Não para a gente viver com medo, muito pelo contrário, é para a gente viver consolado. O rei do reino está voltando. Agora, de um outro lado, é mistério que a gente prepare o nosso coração para isso. É necessário que a gente se prepare para encontrar com o noivo. Nós que somos a igreja, que é a noiva de Cristo. E o texto que a gente leu, e cabe aqui uma análise breve dele, nos fala de aspectos gloriosos desse reino. Veja que lá em Lucas 17, de 20 a 30, os fariseus, mais uma vez, estão perguntando para Jesus, quer saber a respeito do reino de Deus? Ô Messias, você está falando aí tanto de reino de Deus, mas diz uma coisa, quando é que vai vir esse reino de Deus? E Jesus fala para eles o seguinte, olha, vocês estão esperando um reino visível, vocês estão esperando que eu derrote os romanos, que eu faça com que Israel ascenda a uma posição política superior, mas fiquem vocês sabendo o seguinte, o reino de Deus ele não vem com aparência visível, e nem adianta você dizer ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus já está dentro de vocês. Lembre-se que os fariseus aguardavam essa chegada de um reino externo, um reino terreno, um reino visível, onde os judeus seriam elevados a uma primeira categoria, e eles nutriam no coração essa esperança. Mas Jesus revela para eles o conceito errado do coração deles, a esperança errada. O reino de Deus já havia chegado. Jesus Cristo já estava no mundo e a sua palavra já estava sendo pregada e recebida em muitos corações. Os fariseus queriam o quê? Eles queriam um estrondo, eles queriam um exército. Mas o reino de Deus não vem com isso, não vem com a música, com a marcha, com trombetas, com a música marcial, com uma grande exibição. Na verdade, Jesus declara que o reino de Deus, sendo o governo ou reinado de Cristo no coração, sobre a vida, é basicamente espiritual. Eu recordo com vocês e falo de novo. O reino de Deus, meus irmãos, não é a igreja em si. O reino de Deus não é o trabalho da igreja. O reino de Deus é um reinado, é um domínio, é uma soberania, uma influência que Jesus Cristo exerce no nosso coração, nos transformando em discípulos e súditos do reino dele. A igreja, ela está no reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus em si. Quando Jesus Cristo entra no nosso coração, nós nos unimos uns aos outros e vamos viver para a glória de Deus. O reino de Deus é espiritual na sua essência. Jesus diz, o reino está dentro de vocês. Ou, se alguém preferir, está no íntimo de uma pessoa que se relaciona com o rei do reino, que é Jesus, fazendo a sua vontade, amando o rei desse reino de todo o seu coração e, por assim ser, obedecendo os seus mandamentos e tendo prazer neles. Onde Deus foi reconhecido e honrado como rei na vida, ali se encontra o seu reino ou reinado. E é nesse sentido que a gente pode dizer que o reino de Deus implica em glorificação de Jesus, implica em que a glória de Deus seja visivelmente manifesta, nas nossas vidas quando nós nos voltamos para Jesus Cristo. A gente pode dizer que tal pessoa está no reino de Deus não quando ela vive apenas formalidades
e espiritualidades vazias exteriores, mas quando o seu coração se converte ao Rei do Reino, o Rei do Reino entra na sua vida e muda completamente a vida dessa pessoa em todas as suas dimensões. O reino de Deus, como a gente falou então, exige santidade, exige mudança, exige arrependimento, sem o qual ninguém verá o Senhor. E onde houver vidas que busquem ao Senhor Jesus e o glorifiquem de todo o seu coração, ali a glória de Deus, desse reino, está sendo anunciada e manifestada, obviamente não na sua plenitude, mas sim na sua esperança vindoura. É glorificando a Jesus que nós nos recordamos que ele há de voltar um dia para nos transformar e nos levar para sempre. O reino de Cristo está dentro de nós, portanto, como nós falamos, ele consiste de qualidades espirituais interiores, e a gente repete o que Paulo diz: o reino de Deus é paz, é justiça, é satisfação em Deus, é alegria no Espírito Santo, qualidades que existem para reconhecimento de Jesus como Rei. A glória de Deus nesse reino deve, então, ser observada, né, e enfatizada no recebimento do reino por aqueles que são filhos de Deus, na compreensão do reino e no recebimento do reino. É o que Jesus fala a respeito das crianças. Quem não recebe esse reino como uma criança, tem aquela inocência de receber aquilo que lhe é oferecido, não entra no reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo enfatiza o coração, enfatiza a pureza interior, diferentemente dos fariseus, que gostavam de se exibir, que gostavam de tocar trombetas quando davam esmolas, que gostavam de desfigurar o rosto quando estavam em jejum para parecerem espirituais. No reino de Deus isso pouco importa. No reino de Deus o que importa é se o nosso coração está sendo sincero com Deus. Se aquilo que a gente fala encontra uma correspondência no coração. Se a gente vive aquilo que a gente fala, a gente está de fato vivendo para Jesus. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse naquela bem-aventurança que a gente sempre lembra: bem-aventurados os limpos de coração, porque são os que verão a Deus. Pouco importa para Jesus se a gente tem um nome de crente, pouco importa para Jesus se a gente é até membro de uma igreja ou se a gente tem um cargo na igreja. Isso precisa ter uma contrapartida interna. Desde que a gente glorifique a Deus no nosso coração, em primeiro lugar, e assim a gente demonstre essas atitudes do reino de Deus em favor dos nossos semelhantes, e aí que o Deus da glória é visto na nossa vida. Então Jesus Cristo diz nesse texto que o reino de Deus, ele não tem forma, não tem aparência, não tem estereótipo. O reino de Deus consiste em qualidades espirituais, consiste basicamente em vidas que glorificam a Deus, assumindo os valores não meramente superficiais, não meramente religiosos, mas sim baseados no amor ao rei desse reino. E a seguir, Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, vai chegar o dia, vai vir um tempo em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. Ou vão dizer: ei-lo aqui, ou lá está. Vocês não vão nem sigam, porque assim como o relâmpago, aí Jesus entra na perspectiva futura desse reino, assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia. Que dia é esse? O dia que Jesus voltar, o dia que o reino de Deus se manifestar em glória. Assim será o dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro o rei do reino padeça muitas coisas e seja até rejeitado por essa geração. O que Jesus está querendo dizer com esse texto? Jesus está querendo dizer que ele entra nos corações. A sua entrada espiritual, ela se dá hoje nos corações, como se deu nos dias da sua primeira vinda. Mas Jesus também enfatiza
e chama a necessidade do entendimento para manifestação futura e visível desse reino espiritual de Deus. O reino de Deus que é invisível, que não tem forma nem aparência, como queriam os fariseus, é um reino que no futuro vai ser visível para todas as nações. E ninguém consegue descrever como será essa segunda vinda. Mas Jesus vai preparando os nossos corações para essa glória desse reino. Esse reino revela a glória de Deus, né? Mas Jesus adverte que seus seguidores não procurem saber qual é o dia da sua vinda, né? O dia da segunda vinda de Cristo não foi revelado por Deus, né? Mas diz a palavra de Deus que Jesus vai voltar como ladrão da noite, de súbito, furtivamente, vai surpreender muita gente, né? E Jesus adverte a preparação do coração. Jesus vai dizer aqui, olha, como um relâmpago que brilha repentinamente, que resplandece, que ilumina o céu de uma hora para outra, assim vai ser a minha vinda. Assim vai ser a manifestação gloriosa do meu reino. Mas no momento, vocês entendam que primeiro eu preciso sofrer, primeiro eu preciso ser rejeitado por essa geração para cumprir a vontade do Pai, ir para a cruz, morrer, ressuscitar, e aí vocês vão ver dias em que a glória desse reino vai se manifestar, não de forma completa, mas com poder, né? O poder do reino de Deus. Aquela geração viu Cristo ressuscitar, muitos ali viram o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e isso revela a grandiosa expressão dessa glória de Deus, que quando revelada em Jesus, faz com que todos nós sejamos impactados. E a gente receba no coração a palavra de Deus. E a gente viva a nossa vida amando o Rei do Reino. E a gente seja transformado pelo Rei do Reino. Essa é a glória de Deus do Reino. Mas, como é que se dá essa expectativa do mundo com relação à manifestação soberana, suprema e gloriosa do Reino de Deus? Ou seja, como é que o mundo vai estar próximo à segunda vinda de Cristo, né? Será que as pessoas vão estar muito apegadas à palavra de Deus? Será que o reino de Deus vai ser desejado pela maioria das pessoas no mundo? Olha o que Jesus Cristo fala aqui no verso 26 do capítulo 17 de Lucas. Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que as pessoas faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, né? Não estão nem aí para esse cara que está construindo a arca, não estão nem aí para dilúvio, até o dia em que Noé entra na arca. Vem o dilúvio e destrói tudo, né? E aí Jesus prossegue. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que as pessoas faziam no dia de Ló? O que as pessoas faziam em Sodoma? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu com Sodoma? Choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. E aí Jesus completa no verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, a marca central do mundo não vai ser o apego a Deus, e sim a distração, e sim a imoralidade, né? Assim como nos dias de Noé, é Jesus que está dizendo isso. O que vai preceder a segunda vinda de Cristo vai ser o descuido. Pensa o que aconteceu nos dias de Noé. Noé construindo a arca, exortando o povo, olha, vai vir o dilúvio. As pessoas levaram a sério? Não, esse cara deve estar meio louco. E o que as pessoas fizeram? Continuaram a viver a vida, comendo, bebendo, casando e ignorando por completo o juízo vindouro de Deus. E aí Jesus vai dizer que próximo à sua segunda vinda é isso que vai marcar o mundo, sabe? Frieza espiritual das pessoas.
uma excessiva distração por coisas terrenas, o egocentrismo do coração, tudo que tira o foco do reino de Deus e tudo que faz com que a glória de Deus seja colocada de lado. Tanto nos dias de hoje, né? Tanto as pessoas pensarem o que é o reino de Deus hoje, o que é ser dominado por Jesus Cristo, quiçá você dizer para as pessoas que Jesus Cristo vai voltar. Né? Há muitas pessoas que têm se comportado assim hoje. Né? Fala-se da segunda vinda de Cristo como um acontecimento qualquer. Ah, Jesus vai voltar um dia. Quando essa deveria ser a nossa esperança. A nossa oração, venha ao teu reino. Não é isso? Venha ao teu reino, Jesus. Seja feita a tua vontade. Que esperança é essa que domina o nosso coração? É uma esperança importante. É uma esperança que glorifica o nosso Deus. Mas Jesus Cristo, o rei desse reino, diz que, infelizmente, nos últimos dias, vai haver o esfriamento do amor. Nação se levanta contra nação, guerras, epidemias, certo? Temores, terremotos e por aí vai. Isso é apenas o princípio das dores. Né? Os dias de Noé havia isso, até que veio o dilúvio, mas já era tarde demais. Do mesmo modo, nos dias de Ló, o mesmo fenômeno acontece. Todo mundo estava envolvido com os assuntos ordinários da vida. A correria, a canseira, as esperanças para apenas esse mundo. As pessoas comiam, bebiam, compravam, plantavam, vendiam, construíam. E não há nada de errado, em princípio, nessas coisas, mas perceba, o que Jesus está dizendo é que tudo isso distraía o coração das pessoas e fazia com que elas fossem absorvidas pelas ocupações terrenas, não dedicando tempo às necessidades da alma ou à busca de Deus. Pessoas egocêntricas em Sodoma, que levavam uma vida imunda, cheia de pecado. A Bíblia fala que era uma cidade poderosamente pecadora, até o dia que chove fogo do céu, enxofre e destrói tudo. E Jesus fala, assim será a minha segunda vinda. Prestem atenção nessa esperança gloriosa, porque a glória de Deus manifestada para o bem daqueles que estão no reino é uma glória de Deus que se manifesta também com forma de juízo, com forma de julgamento. E esse é um lado, esse é um aspecto do evangelho, queridos irmãos, que muitas vezes é ignorado nas pregações dos dias de hoje. Não para a gente ficar aterrorizado em pânico, não. Não para meter medo no nosso coração, muito pelo contrário. É para incitar no nosso coração uma reverência, onde a gente se volta para Jesus, onde a gente se apega a Deus e a gente passa a amar mais o rei desse reino, a ter cuidado com a nossa vida. Aquele que está de pé, veja que não caia. O Novo Testamento diz que coisa terrível é cair das mãos do Deus vivo. Quem diz isso é a Epístola de Hebreus, né? Então, Jesus nos chama para essa atenção, né? Jesus enfatiza a glória de Deus no seu aspecto futuro. Jesus vai voltar. E perceba, Jesus cita aqui os exemplos de Noé e de Ló, não porque eles fossem os melhores exemplos de espiritualidade. Pelo contrário, ele cita Noé porque os dois deram atenção à advertência de Deus. Noé vai lá e constrói uma arca, o que para muitas pessoas soou como tolice. Esse cara tá ficando doido. E Ló, mesmo hesitando por um pouco, ele sai de Sodoma, como Deus havia ordenado. Todavia, a gente vê na palavra de Deus que as multidões permanecem indiferentes, não estão nem aí para os sinais do dilúvio ou da destruição de Sodoma, da mesma forma que as pessoas hoje não estão observando sempre os sinais da segunda vinda de Cristo. E essas pessoas sofreram o juízo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a manifestação gloriosa do reino de Deus na sua segunda vinda será idêntica, né? O reino de Deus vai se manifestar em glória. E a pergunta que a gente faz, o que a gente tem feito com a nossa vida?
diante disso, né? Se Deus tem que ser glorificado no nosso coração hoje, de que maneira a nossa vida precisa ser transformada pelo Rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo? Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a nossa maior necessidade hoje, como Igreja de Cristo, não é de bênçãos, não é de novidades, não é de coisas que nos distraiam. A nossa maior necessidade é de Jesus. E por mais clichê que isso possa parecer, é a grande verdade. Sem que a gente se apegue ao Rei desse reino, a gente não vive o reino de Deus. É impossível que o reino de Deus seja vivido na nossa vida apenas pelo fato de que a gente achar que a gente acredita em Jesus, que a gente é uma pessoa boa, sem que isso implique em verdadeira transformação do nosso ser, mas transformação no sentido de que o nosso fim supremo, o nosso objetivo de vida seja a glorificação de Jesus. Em que a glória do Deus desse reino, que vai se manifestar soberanamente no dia de Cristo, seja a mesma glória que hoje impacte o nosso ser, que seja isso a nossa esperança de transformação, em a gente se voltando para Jesus, a gente então tem as nossas atitudes transformadas, a nossa vida com Deus, ela sai de um patamar de meramente compreensões especulativas, meramente opiniões teológicas, mas para o encontro com Cristo. Né? Alguém já disse com muita sabedoria que o cristianismo é a religião do encontro, onde Deus vem ao nosso encontro e nos busca, e nós reagimos indo ao encontro desse Deus. Isso só é possível, meus irmãos, quando o nosso coração arde por Jesus, onde nós desejamos amar a Jesus sobre todas as coisas da nossa vida. E sem que a gente compreenda que Jesus Cristo vai voltar para nos redimir eternamente, a nossa vida entra em parafusos, em falta de esperança. Não há esperança para o nosso ser maior do que a gente saber que a gente está vivendo nesse mundo de passagem e que o Rei desse reino não só vai voltar, mas como ele já está voltando. Olha ao redor, perceba o que está acontecendo com a natureza. Será que não há fatos suficientes que demonstram para a gente que Jesus está voltando? Até quando, meus irmãos, a gente vai se ocupar tanto com as coisas terrenas? Tanto com as prioridades da vida, com trabalho, com negócios, mas assim ao ponto de as nossas necessidades espirituais não serem acolhidas, não estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. A nossa necessidade é compreendermos o reino e também declararmos o reino na nossa vida. Porque o reino de Deus não se trata de coisas materiais, não se trata de coisas terrenas, mas é justiça, é alegria e é paz no Espírito Santo de Deus. Tudo isso apontando para a glória do Senhor, que vai voltar, que vai nos redimir para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, esse Rei e Senhor da nossa vida, aquele que governa o nosso coração. Essa precisa ser a nossa esperança, né? Essa precisa ser de fato e de verdade aquilo que nós mais sonhamos, aquilo que nós mais almejamos na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conduza para nós entendermos o que é o reino de Deus e praticarmos o reino de Deus e, de fato, agradarmos ao nosso Rei e Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar e a minha relação de pedidos de oração do Instagram me mostra que a nossa irmã Luciana pede oração pelo Arthur, o seu filho. Vamos orar então, irmãos, nas suas orações se lembre do Arthur,
filho da nossa irmã Luciana. Ela pede oração pela vida dele. Nos pedidos do Facebook, nós temos pedidos de oração pela obra missionária, não é? Pela extensão pela missionária Alessandra Bueno, nossa irmã em Cristo, pedido aqui feito pela Marinéia. Orem pela vida, então, da Alessandra. A minha assessora está me passando aqui uns pedidos, a gente tem um sistema aqui diferenciado. Então é isso, Luciana pelo Arthur, e também a nossa querida irmã Alessandra Bueno, nossa irmã missionária. Se você tem mais algum pedido, pode escrever. Nós vamos orar continuamente por tudo que você escrever para a gente, não só aqui nos comentários, mas também nas mensagens do Messenger, do Facebook, no Instagram também. Se você se lembrar depois de alguém que precisa de oração, pode escrever para a gente à vontade, que nós vamos orar e nós vamos divulgar os pedidos de oração para que todos os nossos irmãos estejam orando. Amém, queridos irmãos? Vamos então fechar os nossos olhos, dedicar ao Senhor nossas vidas, nossas famílias e os pedidos que aqui são feitos. Deus bendito, amado Pai, ó Senhor, que maravilhoso é poder nos unir com os nossos irmãos em oração, ouvir os pedidos de oração que são feitos, Senhor. Tantas e tantas esperanças, Senhor, tantos e tantos problemas que surgem na nossa vida, Senhor, mas que há muitas respostas Tuas. Isso de fato existe, Senhor. E quando nós falamos contigo, temos a certeza não apenas de que o Senhor nos ouve, mas também de que o Senhor já está agindo, já está respondendo, já está levantando o nosso ser e trazendo para nossa alma aquilo que o Senhor quer, Senhor, de nós. Não apenas aquilo que desejamos, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus, ó Deus. Nós queremos Te entregar a vida, Senhor, do Arthur, filho da nossa irmã Luciana, Senhor, e também da nossa querida irmã Alessandra Bueno. E o Senhor conhece a necessidade deles, o Senhor tem cuidado dos Teus servos, dos Teus filhos, com a Tua mão cuidadora de poder, Senhor. E é nisso que nós cremos. O que nós pedimos é que o Teu Santo Espírito venha ao encontro, traga conforto a essas vidas e também às nossas famílias, Senhor, trazendo esperança, trazendo renovação da alma, Senhor, trazendo consolo, Senhor, e vindo enxugar as nossas lágrimas, Senhor, porque muitas vezes é fato que nós tentamos lutar as nossas lutas, Senhor, se esquecendo de que é o Senhor quem combate por nós, ó Deus. Nos ensina a depender de Ti, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a guardar no Teu poder e no Teu amor a nossa esperança, Senhor. Aqui, Senhor, nós Te agradecemos por mais uma série de estudos, ó Deus, que fizemos aqui sobre o Teu reino de amor, o Teu reino de poder, o Teu reino, Senhor, que não é comida nem bebida, mas é espiritualidade para o nosso ser, Senhor. É um reino que fala de justiça, fala de amor, fala de paz, Senhor, onde nós somos reconciliados contigo, ó Deus. Nós aprendemos isso, aprendemos, Senhor, que Teu reino é humildade e pedimos que o Senhor nos humilhe, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender quem somos. Somos servos Teus, Senhor, e que precisamos nos humilhar na Tua presença, que Teu reino é prioridade, Senhor, e pedimos que Tu nos ajude a priorizarmos as Tuas coisas e as Tuas esperanças, Senhor, e não vivermos a nossa vida apenas para a satisfação do dia a dia, da canseira e dos problemas, Senhor, mas que a gente olhe para a Tua glória vindoura, Senhor, vivendo a nossa vida em santidade, Senhor, construída pelo Senhor mesmo nos nossos corações, ó Deus. Esteja com as nossas famílias, Senhor. Fortalece as nossas casas, ó Deus. Seja, Senhor, com a situação do nosso país, com a pandemia, com os isolamentos, Senhor, com as medidas do governo para se voltar às atividades, Senhor, que tudo isso seja conduzido pela Tua mão, Senhor, e que o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor faça abreviar este tempo, Senhor, e também nos dar, Senhor, forças e resistência
para vivermos os nossos dias não olhando para os sofrimentos que nos cercam, mas olhando para a Tua glória que há de ser revelada em nós. É isso que nós desejamos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão do Instagram, minha querida irmã, irmão do Facebook, que Deus te abençoe, que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E caso você queira enviar mais mensagens para a gente, você pode fazer usando as nossas redes sociais. Nós sempre coletamos os pedidos e sempre estamos orando pela sua vida. Compartilhe esse vídeo com seu amigo e com a sua amiga. Compartilhe com a sua família a palavra de Deus, o ensino de Cristo para os nossos corações. Nos ajude a evangelizar a muitas pessoas que estão na internet, que são carentes da palavra de Deus e são carentes da presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Desde já, fica aqui o meu convite para você estar conosco no próximo domingo, às 18 horas, nesses mesmíssimos canais, Instagram e Facebook, para cultuarmos juntos ao Senhor, nosso Deus, e ouvirmos a palavra de Deus, que nos fala da esperança que vence o sofrimento, nossa série de sermões que tem alcançado muitas vidas, que tem sido bênção para todos nós, Deus falando aos nossos corações. Há uma esperança na palavra de Deus que triunfa sobre todo e qualquer sofrimento. Para você se alimentar mais disso, esteja com a gente às 18 horas no nosso culto ao Senhor da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. Deus te abençoe e Deus te conceda uma continuidade de semana abençoada na presença de Deus. E até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus.